Então, são 15 horas. Sejam bem-vindos à primeira live do Contas com a Mãe. A minha intenção era transmitir ao mesmo tempo aqui no Insta e no Facebook, na página do Contas com a Mãe. Só que o pessoal do Facebook eu não consegui transmitir através do Contas com a Mãe. Por isso, vão ao meu perfil pessoal que o direto está a ser transmitido no direto, ok? Olá, Viviane, tudo bem? Então, essa é a nossa primeira live. Eu vou me apresentar, né? Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Etienne. Eu sou educadora financeira. Olá, Nini. E eu ajudo mulheres, principalmente mais empreendedoras, a gerirem as suas contas assim de uma forma mais leve e mais de acordo com o seu objetivo de vida. E hoje primeiro, antes de eu continuar, eu quero saber se estão me ouvindo bem, que eu estou usando o microfone só no computador e não sei se o áudio do Instagram tá bom. Confirmem-me lá se estão a ouvir bem no Insta, se faz favor. É, e queria também pedir para vocês partilharem e convidarem as suas amigas e os amigos, porque eu acho que é uma live que não é só para mulheres, mas acho que os homens, a família também devem acompanhar, porque vai ser interessante. Então, eu vou fazer aqui uma pergunta que eu quero que vocês me respondam. Quem vai ver gravado pode me responder depois no direct, mas eu quero perguntar aqui: quem é aqui que nunca consegue chegar no fim do mês com dinheiro? Ou, vou perguntar ao contrário: você consegue chegar no fim do mês com dinheiro? Talvez seja mais fácil assim para responder, né? Pois é. Talvez você até consiga chegar no fim do mês com dinheiro, mas você acha que poderia poupar mais? Essa live é mesmo para você. Eu queria que você quero só dizer que você não está sozinha nessa, que existem mesmo muitas pessoas nesse mundo, nesse mundão fora, que não conseguem mesmo poupar nem um centavo. E às vezes chega no fim do mês sufocada, sem ter a noção de como vai conseguir chegar mesmo no fim do mês sem ficar a dever e pagar as contas todas. Eu sei que não é fácil. Também já passei por momentos difíceis que eu vou partilhar aqui com vocês. E vou só dizer que isso acontece porque justamente porque nós, em criança, nós não fomos ensinados a lidar com o dinheiro, nós não fomos ensinados a falar sobre dinheiro. Né? A maioria de nós, muito provavelmente, nem ouviu nossos pais conversarem sobre dinheiro quando éramos crianças. No tempo dos nossos pais ainda é pior, porque os adultos, se iam falar sobre dinheiro só por alguma coisa importante, mandavam as crianças saírem da sala. Então, conta-me aqui se é o teu caso, que eu gostaria de saber. E antes de te dizer como é que você vai fazer para poupar, mesmo tendo assim um salário que você considera pequenino, eu vou te contar a minha história com o dinheiro. Porque eu também já passei por situações que me obrigaram a gerir as minhas contas e com os poucos recursos que eu tinha. E sair dessas contas sem ter dívidas, sem passar necessidade. Então foram momentos complicados e que eu gostaria de dividir aqui com vocês para vocês perceberem que eu não estou falando só por falar, que não é só blá blá blá. O que eu vou vos contar aqui é a minha história e é como eu fiz, portanto, vocês vão partir da minha experiência. Eu vim, como a maioria das pessoas que me conhecem sabe, mas para quem não sabe, eu vim para Portugal nova, eu vim para Portugal com 19 anos. E eu tinha um rótulo de menina do papá. Não era, eu nunca fui, sempre me considerei uma mulher forte e independente. Mas as pessoas que me conheciam e que me viam de fora pensavam que eu era uma menina mimada e que eu não conseguiria ficar aqui em Portugal muito tempo, porque o trabalho era pesado e a vida era, né, relativamente difícil. E eu vou confessar que foi mesmo muito difícil no início. Muitas vezes tive vontade de ir embora,
Só que o meu orgulho era muito maior do que a minha vontade de ir embora. E eu, como sempre cheguei onde eu foco, eu cheguei até aqui onde estou hoje. Então, para quem não sabe, né? Mesmo que a gente tenha feito a faculdade no Brasil, a gente nunca chega aqui em Portugal e vai trabalhar na nossa área. Nós começamos sempre a trabalhar num trabalho muito pesado, a ganhar muito pouco, nós somos muito exploradas. Eu passei aqui por momentos mesmo muito complicados e somos privados de muita coisa, não só financeiramente, mas emocionalmente, psicologicamente. Então eu recebia um salário mínimo, né? Era mesmo muito pouco. Era cerca de 480 euros. E passados uns 3 anos que eu estava cá em Portugal, eu fui morar com uma amiga. Resolvemos alugar um apartamento, que é a minha amiga Tatiana, e o apartamento não tinha praticamente nada dentro. Nós tivemos que comprar muitas coisas. Nós não tínhamos reserva de segurança. Eu não tinha renda extra. A Tati ainda fazia no restaurante, mas eu não. Tínhamos que pagar um aluguel. O aluguel era 250, portanto ficavam 125 euros por cada uma, que era mais água, luz e gás, supermercado, transportes, além dessas compras iniciais, que foram roupas de cama, louça, panela e coisas que tivemos que comprar para casa. E sempre que nós íamos ao supermercado, o supermercado ficava a 8 quilômetros de onde nós morávamos. Então tínhamos que ir de transporte público e na hora de voltar com as compras a gente tinha que pagar um táxi para nos trazer mesmo até a porta de casa. Então, façam lá, mais ou menos de cabeça assim contas, como é que eu sobrevivia com 480 euros. Você deve estar pensando assim, como é que a Etienne vivia? Diz lá, você está ou não está pensando isso? Bom, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não só vivia, como eu também poupava. Mas, Etienne, como é que você conseguia fazer isso, né? Pois, gente, nessa época eu passava no máximo 1 ano e meio sem ir ao Brasil. Eu não trabalhava para juntar dinheiro e para mandar para lá para voltar. Eu trabalhava para eu ir de férias ao Brasil, pelo menos de 2 em 2 anos, mas normalmente ia de ano e meio, ano e meio. Então, o meu objetivo era sempre ir ao Brasil nesse intervalo de tempo. E eu ia, além de ir ao Brasil, eu consegui tirar a minha carta de condução. Um mês depois de eu tirar a carta, eu comprei um carro. Óbvio, não era carro novo, né? Mas eu consegui comprar um carro pagando em 6 vezes apenas. Bom, tudo isso ganhando um salário mínimo. Nini, por quê? As coisas que eu pergunto, não é? Nós tivemos a mesma criação, é a minha irmã, nós tivemos a mesma criação, nós vivemos da mesma forma, mas temos maneiras completamente diferentes de lidar com o dinheiro. Isso é uma coisa, um tema para uma próxima live, talvez. Portanto, e como é que eu conseguia fazer tudo isso, ir ao Brasil, fazer tudo o que eu fiz com o salário mínimo? Eu sempre me pagava em primeiro lugar. Eu já tenho vindo a falar isso, né, nos meus posts, nos meus vídeos, e funciona. Nessa época, que eu recebia era em dinheiro. Então, o que é que eu fazia? Eu tirava logo 150 euros de parte, colocava ali dentro de uma caixinha e guardava. Para mim, era como se aquele dinheiro não existisse. Então, eu tinha que sobreviver com 330 euros que eu deixei. Com esses 330 euros, eu pagava o aluguel, eu pagava as despesas, fazia o supermercado, fazia tudo o que tinha que fazer. E ainda, muitas vezes no verão, saía à noite com os amigos. Fiz milagre? Eu não fiz milagre. Era uma questão de organização, era uma questão de gestão do dinheiro e de como eu gastava. É claro que eu não fazia grandes vidas. Eu não ia comer no restaurante nos fins de semana. O máximo que eu comia era de vez em quando no McDonald's. Eu não tinha certos luxos, é verdade. Mas eu conseguia poupar, eu tinha um objetivo, eu poderia, se eu quisesse, eu apanhava naqueles 150 euros e toma torrar.
Mas esse não era o meu objetivo, eu queria poupar. Então era o que eu fazia. E quando a gente sabe, eu vou explicar uma coisa, quando a gente sabe que não tem mais dinheiro, a gente não gasta. Eu sabia, né, que daqueles 330 euros, cerca de 200 euros tinha que ser para o aluguel, para as despesas de água, luz e o transporte. E o restante eu ia ter que gerir entre os supermercados e as minhas saídas. Quando eu comprei o carro, depois tinha que ser para gasolina, mas eu tinha que fazer essa gestão. Então, você se calhar vão me perguntar assim, Etienne, mas você sabendo que o dinheiro estava ali, você não se sentia tentada em usar o dinheiro que tinha guardado? Olha, claro que eu me sentia tentada. Eu não vou ser aqui hipócrita e dizer não me sentia tentada. Claro que eu me sentia. Olha, eu vou dizer para vocês, 3 meses depois de eu mudar para aquele apartamento, eu usei uma parte desse dinheiro para comprar uma televisão. A gente naquela época não tinha internet. Eu não tinha livros, né? E mesmo livros, se eu começasse a comprar livros, ia ler um livro por dia praticamente. Então, era um rádio, passava o tempo ali a ouvir música, e eu já estava mesmo a ficar louca, então eu tive que comprar uma televisão. O que eu fazia era depois, nos meses seguintes, ao invés de tirar 150, eu tirava 160 até repor aquele valor que eu tirei para comprar outra coisa. E eu geria o resto do mês com a diferença. Aí você fala assim: ah, mas você teve que se privar de muita coisa, né? Não, gente. O que eu fazia eram escolhas mais baratas, né? Eu sabia quanto é que eu gastava em quê. Então eu controlava o meu dinheiro, não era o dinheiro que me controlava. Eu comprava roupa? Claro que eu comprava roupa e sapato, mas eu comprava, tal como eu faço até hoje, só quando eu preciso. Eu não compro roupa só porque eu acho bonita, ou, por, ou porque eu acho que tenho pouca roupa. Eu compro roupa quando eu vejo que as roupas que eu tenho não estão em condições. Mas isso é meu. Isso é meu. É óbvio que há pessoas que não conseguem fazer isso. Há pessoas que veem, que gostam e gostam de estar sempre a trocar. Bom, então eu, ao invés de comprar bolsas, por exemplo, né, como eu sei costurar à mão, eu cortava as calças, fazia calções, quando as calças já estavam velhas, fazia calções, e usava as pernas de calças para fazer as minhas bolsas, né? Então era uma forma também de eu poupar. Eu precisava de uma bolsa? Precisava, ia lá e fazia. Então, você vai me dizer assim, tá, Etienne, ok, mas eu não sei costurar. Gente, tá tudo bem. O que eu tô contando aqui foi o que eu fiz. Você não sabe costurar, mas com certeza sabe fazer outra coisa. Por exemplo, talvez você saiba fritar um hambúrguer. E se ao invés de encomendar, por exemplo, um lanche ou sair para comer fora todos os fins de semana, você sair apenas 2 e nos outros 2 fazer hambúrguer ou pizza em casa. Também não é uma forma de poupar? É. Eu, às vezes, quando tinha vontade de comer hambúrguer, nessa época, eu comprava, não era hambúrguer, era carne moída e punha no pão e comia. Eu inventava, né? Tentava inventar. Por exemplo, aqui em casa, eu já nem lembro qual foi a última vez que a gente foi numa pizzaria para comer pizza fora de casa, né? Nós temos a noite da pizza, toda sexta-feira, né? Fazemos pizza, acompanhamos com batata frita de pacote, azeitonas, queijo. E fazemos uma bela refeição, que é o dia que nós podemos comer em frente à televisão e comemos porcarias, por assim dizer. E economizando, porque se nós formos à pizzaria com bebidas e tudo, o valor que vamos gastar na pizzaria vai dar para 3 ou 4 jantares desses que nós fazemos em casa. Aí, Etienne, mas comer em casa não é a mesma coisa. Ó, gente, claro que não. Mas se eu tenho um objetivo, se eu quero poupar, eu tenho que fazer escolhas. Por isso é que eu falo, educação financeira é sobre escolhas. É óbvio que de vez em quando, se eu tiver vontade, se tiver dentro do meu orçamento, eu também vou, né, comer uma pizza fora. Principalmente no verão, quando a gente se reúne com amigos e acontecem esses tipos de jantares. Eu não me privo assim tanto. Mas naquela época, quando eu ganhava pouco, eu precisava poupar, era o que eu fazia. Bom, e
Eu agora queria partilhar com você uma coisa. É pandemia, salários estão curtos. Nós estamos precisando, né, precisando reduzir gastos e porque estamos numa situação difícil. Então, por que não? Hum, Vamos pensar nos nossos comportamentos e numa forma de poupar com pouco. Então, vou contar aqui uma outra história de como eu e o meu marido também passamos um mau bocado e conseguimos sair dele com uma reserva de segurança intocada. Nós tínhamos um apartamento, né, onde nós não conseguimos morar, mas isso agora é irrelevante, o motivo não interessa. Nós então decidimos alugar aquele apartamento e com o dinheiro, né, que recebíamos de lá, pagávamos a prestação do banco, o condomínio e os seguros e alugamos um outro para nós morarmos mais barato. Nessa época, eu tinha um salário, eu acho que era a volta de 750 euros, e ele recebia o ordenado mínimo. Nós tínhamos vindo do Brasil há pouco tempo, ainda não estávamos trabalhando assim na nossa área, e, então, ou seja, entravam em casa a volta de 1.250 euros, né? E era suposto entrar mais 350 euros do aluguel do nosso apartamento. E acontece que logo nos primeiros meses, né, a minha inquilina começou a falhar. Todos os meses ela me enrolava com alguma coisa e eu ia arcando com as despesas, né, que era suposto ela pagar, que era a prestação do banco, mais as despesas que estavam em nosso nome, e condomínio, água, luz e gás, ia tudo para o nosso nome. Então, o que estava acontecendo? Nós, os dois, estávamos a sustentar duas casas. E foi uma luta, né, até que eu consegui arrancá-la de lá do apartamento. E, e levei 2 anos assim. Agora imaginem bem o que é você pagar 2 aluguéis, 2 despesas de casa, manter 2 carros, porque aqui nós não temos transporte tão facilmente, os transportes públicos, os horários e o lugar onde trabalho, pronto, não é compatível. E tínhamos acabado de ser pais, como um bebê. Aí vem gasto com fralda, gasto com leite de lata que ela não mamou, pediatra, vacinas, creche. Como é que nós fazíamos isso com 1.250 euros? Né? Como é que nós fazíamos? Nos pagando em primeiro lugar. Eu nunca deixei de fazer isso. Nós temos 2 contas conjuntas, uma caía no meu salário e outra caía o salário dele. No salário dele caiu o aluguel onde nós estávamos a morar. E no meu caía a prestação do banco e as despesas da outra casa. E o que é que fazíamos? Na conta dele, nós não mexíamos mais. Caiu o aluguel, acabou. Agora vamos nos virar com o que está na minha conta. Então, havia assim meses que davam, mas havia outros meses que se a gente tinha um gasto extra, eu chegava com a minha conta no vermelho. Chegava no fim do mês negativa. Mas era porque eu não tinha dinheiro? Não, eu tinha dinheiro, estava em outra conta, era a minha reserva. Poderia utilizar esse dinheiro? Poderia, porque a minha reserva era de segurança para emergências. Só que eu não considerava aquilo uma emergência. Eu chegava no fim do mês vermelho, o ordenado caía. Como aquilo dava uma diferença de uma semana, o banco não cobrava juros, para mim estava tudo bem. O banco podia esperar. Eu não posso esperar, porque eu sou a minha prioridade. Então havia meses que dava, havia meses que não dava. Portanto, e não foi por isso que eu não fiz a escolha de não me pagar em primeiro lugar. Gente, eu não estou dizendo aqui que é para vocês ficarem devendo ao banco, nem outra coisa, nem a mais ninguém, hein? Não vão entender errado, por amor de Deus. O que eu estou dizendo aqui é que em situações de crise, nós temos que fazer escolhas. E nesse caso, eu escolhi manter a minha reserva de segurança, porque não me prejudicava a mim, nem me prejudicava aos outros. Não era por causa daqueles 3, 4, 5 dias que eu ia permanecer no vermelho, que o banco ia sair prejudicado. Muito pelo contrário, se passasse mais tempo, ele ia me cobrar juros. Portanto, se ele ia me cobrar juros, com certeza que ele não ia sair nem um pouquinho prejudicado. Portanto, eu podia ter um cartão de crédito?
Podia, mas eu também optei por não ter. Por quê? Porque o dinheiro do cartão de crédito não é meu. Eu vou estar pegando dinheiro emprestado ao banco. E se eu não conseguir pagar o cartão de crédito, eu vou ter que pagar com juros. É uma opção minha. Então, a solução para nós foi gerir, né, os nossos gastos dessa forma que o valor tínhamos disponível para o mês. Então, vocês entendem agora o que é que eu estou tentando dizer aqui, né? O que eu quero dizer é que nós temos que definir o valor que nós queremos guardar para nós antes de pagar qualquer coisa. Colocarmos esse dinheiro à parte e acabar, e porque fazendo isso nós acabamos por encaixar o resto do orçamento no que resta. Agora, vamos supor aqui que você recebe o salário, paga as contas fixas e não tira logo o seu. Você vai gastar o restante e não vai se dar conta nem como gastou, nem onde gastou. Eu vejo isso em várias pessoas que eu conheço. E não é porque precisam mesmo gastar, mas é porque o dinheiro está lá, o dinheiro está disponível. É muito fácil. Você vai ao supermercado e leva uma lista. Mas como tem o dinheiro na conta, sabe que tem dinheiro, você resolve levar umas coisas extra. Muitas vezes, ainda essas coisas extras são coisas que você ainda tem em casa. Então, comprar coisas que você tem em casa, ainda dá para chegar no fim do mês, é uma forma de dar cabo do orçamento do mês que você está. É, Etienne, né? Vamos lá, principalmente quando estamos falando de comida e material de limpeza. A gente vai gastar do mesmo jeito. Vai gastar, pois vai. Mas provavelmente vai gastar no próximo mês, ou vai gastar daqui 2 ou 3 meses. Então você não podia deixar para comprar no próprio mês, ou daqui a 2 ou 3 meses. Precisa gastar o dinheiro agora. Esse dinheiro que você gastou agora, com coisas que só vai usar depois, podia ser a folga do fim do mês que você tanto espera, que você tanto gostava de ter. Ou podia ter canalizado para outra coisa que seja mais urgente. Está entendendo onde eu quero chegar? Trata-se apenas de organização, de planejamento, de comportamento e não do dinheiro em si. Aqui em Portugal, vamos dar aqui o exemplo, há muito hábito do cafezinho fora de casa. Um de manhã, outro à meia da manhã, outro ao almoço, às vezes outra à tarde. No mínimo, esse cafezinho, no mínimo esse cafezinho custa 60 cêntimos. Agora faz as contas. Um café, 60 cêntimos por dia, todos os dias, faz um total de 219 euros por ano. Agora faz as contas para quem toma 3 cafés todos os dias fora de casa. São 660 euros praticamente. Agora, vamos lá. Você opta por investir numa máquina de café. Custa a volta de 30 euros. O café sai no máximo a 30 cêntimos, dependendo da marca. Aí você passa a tomar pelo menos o primeiro café em casa, todos os dias. Você vai estar economizando num ano 110 euros. Outra forma de economizar: evitar sair com dinheiro na carteira. É uma técnica que eu uso desde que eu era praticamente criança, né? Com 17 anos que meu pai me dava uma mesada. Eu todos os dias saí, e além disso, por quê? Agora deixa-me só dar aqui uma vista de olhos no meu apartamento, que eu me perdi um bocadinho. Sabe por quê? Porque a tendência que nós temos é de comprar por impulso. E se nós temos dinheiro, essa tendência é muito maior. Bom, há dois fatores que podem fazer a gente evitar essa compra por impulso. É não ter o dinheiro na carteira, ou quando a gente tem que pagar com o cartão, a gente pensa mais um bocadinho, pensa 2 vezes antes de gastar. Portanto, se a gente sai com criança e sai com dinheiro na carteira, a gente mais facilmente cede a um pedido da criança do que se não tiver o dinheiro. E mesmo a criança é mais fácil de aceitar se você mostrar a carteira e dizer: olha, filha, eu não tenho dinheiro. Então,
E se você achar que você precisa mesmo ter algum dinheiro na carteira, tenha o mínimo possível. Eu estou tão habituada a não ter dinheiro na carteira que às vezes meu marido vai lá pôr dinheiro e eu ando meses com ele lá, que eu nem sei que tenho. As situações que eu preciso mesmo pagar com dinheiro, tem. Tem lugares que não tem pagamento com multibanco. Tá? Mas quando isso acontece, eu vou lá levantar dinheiro. Mas eu só levanto o que é necessário para pagar aquela conta. E se sobrar, se sobrar algum troco em moedas, eu quando chego em casa, essas moedas vão logo para uma caixinha. Se essas moedas estão em casa, eu não tenho a tentação de gastar. Dinheiro na carteira é a maior causa de despesas fantasmas. Aquelas despesas que a gente não sabe onde gastou. Um dinheiro que se gasta mesmo muito facilmente. E a gente esquece facilmente, né? A gente acaba por não considerar, mesmo quem é controlado, que costuma apontar as despesas todas, esses das moedas, esse dinheiro que a gente paga com dinheiro da carteira, a gente acaba por não notar. E no fim de um tempo, isso pode ser uma bola de neve gigantesca. Eu e meu marido, quando compramos esse apartamento, nós compramos a mesa da cozinha da nossa casa com dinheiro de moedas que nós guardávamos. Era pai 300 e tal euros em moedas. Eu lembro quando eu era adolescente, meu pai dava-nos uma mesada. Gastávamos, acho que a volta de 15, ele dava 15 reais por mês, acho. Nessa época o salário era a volta de 130 reais. Eu, eu ainda não trabalhava, mas eu comprava roupa, eu comprava sapato. Eu ainda tenho a minha primeira carteira que eu comprei, assim, custou-me 18 reais. Eu paguei em 3 vezes de 6 reais, quando eu ganhava 15. Eu comprava todas as prestações, é verdade, como ainda se faz no Brasil. Mas mesmo quando eu comecei a trabalhar, o salário ainda era os 130 reais, no início do mês eu pagava as dívidas, o restante eu guardava para sair com os amigos e para minha poupança. Com 130 reais de salário, eu comprei um guarda-roupa para mim que custavam 600. As prestações, é claro. Mas eram prestações que eu sabia que eu podia pagar. Eram prestações que eram planejadas. Então, estão a ver aqui nessas situações todas que eu contei da minha experiência, que o que me salvou não foi a quantidade de dinheiro que eu, né, e que nesse caso o meu marido ganhávamos. O que nos salvou foi o nosso comportamento diante da situação que nós estávamos a viver. Gente, a educação financeira é só isso. É comportamento, é nós aprendermos a comportar-nos diante das dificuldades, que é aprendermos a lidar com o dinheiro. E temos que pensar assim, em soluções que nos permitam melhorar a nossa situação de vida, porque não é só poupar, nós temos também a arranjar soluções de melhorar sempre, né? Então, agora, vamos lá recapitular, que eu gostaria que ficasse aqui bem marcadinho. Como poupar ganhando pouco dinheiro? Vamos lá falar agora. Primeira, qual a primeira regra? Me pagar sempre em primeiro lugar. Por favor, não se esqueçam desta regra. Nunca. Pague-se sempre em primeiro lugar. Encaixar os gastos dentro do orçamento que fica. Aí, nós vamos falar aqui um bocadinho de organização. Você vai ter que se organizar para conseguir fazer esse encaixe. Optar por comportamentos que nos custam menos dinheiro, né? Como o caso do cafezinho, como o caso de outras coisas parecidas, como poder fabricar as suas próprias coisas se for possível, como é o caso de cortar uma vez num restaurante e fazer em casa. Evitar sair com dinheiro na carteira. E se sair com dinheiro na carteira e voltar com moedas, deixá-las em casa. E por último, que é uma coisa que eu ainda não falei, mas esse dinheiro que você vai tirar para você não pode ficar numa conta corrente ou guardado no porquinho no armário, senão não resolve nada. Na conta corrente há uma tentação muito grande em utilizar e guardar no armário também, sem contar que existe uma coisa chamada inflação. Então, assim, eu não vou falar para você investir, comprar ações nem nada disso.
Não, não, não. Vamos falar aqui. Coloca pelo menos numa conta poupança. Num depósito a prazo. Rende pouco, é verdade, mas rende, né? É a sua reserva de segurança. É o dinheiro que vai te permitir realizar os seus sonhos. Aqui em Portugal, por exemplo, eu aconselharia, neste caso, mais comprar certificados de aforro. Pode começar com 100 euros, os juros vencem de 3 em 3 meses e rende juros sobre juros, né? A poupança está perto de zero, portanto, não valeria a pena. No Brasil, talvez certificados do Tesouro também seria uma boa opção, que são opções seguras, rendem menos, mas rendem muito mais do que estarem paradas numa conta corrente ou no armário, com risco da gente ceder à tentação, né? Então, quem é que está disposta a começar a poupar hoje? Diz-me aí, Nini, bora? Bora poupar? Quem é que está aí online comigo? Vamos poupar? Ah, então é assim, eu estou te desafiando agora, agora, a pôr em prática pelo menos uma dessas coisas que eu te disse hoje. Você aceita o desafio? Ah? Se você só está assistindo essa live depois, né? Eu estou te desafiando. Vamos pôr em prática hoje pelo menos uma dessas coisas que eu disse para poupar. E se você está assistindo sozinho, eu vou te dizer para mostrar à sua família. Ela vai ficar gravada aqui no Insta, vai ficar gravada no Face e eu depois vou jogar no YouTube. Convida a sua família a poupar com você. Estabeleça um objetivo, escolha um sonho da família, dê um prazo para você realizar esse sonho e com a poupança que vocês vão começar a fazer a partir de agora, vocês vão realizar esse sonho. Bancos eletrônicos rendem 100% do CDI. Aline, eu penso que sim, 100% do CDI sempre é melhor do que nada, do que, do que zero em casa. E eu penso que também é mais do que a poupança. Portanto, eu acho que sim. Portanto, é assim, eu estou fazendo esse desafio, você vai falar com a sua família, vai realizar o seu sonho a partir de hoje. E se você vir que não consegue fazer isso sozinha, ou se começar a fazer sozinha e vir que precisa de ajuda, eu vou estar aqui para ajudar. Pode mandar uma mensagem privada, eu respondo sempre. E se quiser ir um pouco mais longe, eu ofereço uma sessão gratuita para alinhar os seus objetivos e focar nas soluções. Basta falar comigo, nós marcamos um horário e vamos conversar. Portanto, vira. É difícil? Não, não é difícil. É preciso sim alguma disciplina, muita força de vontade, porque nós temos que mudar determinados comportamentos. Eu vou pedir para vocês partilharem muito a gravação dessa live com os seus amigos, com os vossos familiares, e porque eu acho que as pessoas precisam mesmo saber que podem poupar, mesmo tendo um salário assim que consideram pequenino, porque não é sobre valores, é sobre comportamento. Eu vou contar contigo. Bora espalhar a leveza. Um beijinho. Obrigada por quem esteve aqui assistir, obrigada a quem vai assistir gravada e até a próxima live.